Fala galera, aqui é o Garone, jornalista do Lance, e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Terminou ainda há pouco no estádio Newton Santos, Botafogo 1, Vasco 0, jogo de ida da Copa do Brasil, o Botafogo largando na frente do Vasco nessa disputa carioca por uma vaga na próxima fase da competição nacional. E eu vou comentar um pouquinho sobre essa partida, mas antes eu faço convite para você se inscrever aqui no canal, se você é novo, está passando aqui pela primeira vez, para você deixar seu like, por mais que o Vasco tenha perdido, espero que você goste da análise, até para o próximo jogo, tem volta, o Vasco tem totais condições de reverter esse placar e faço convite também para você deixar seu comentário sobre o que você achou do jogo. Eu já deixo de início aqui para encurtar rapidinho, foi bem ruim. Ruim pelo lado do Vasco, ruim pelo lado do Botafogo também. Botafogo mais consciente no jogo do que o Vasco. E eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. O Alvinegro começou a partida pressionando o Vasco. É algo que eu já venho falando aqui desde o início do trabalho do Ramon. O Vasco tem muita dificuldade na saída de bola. Sofreu com muitas equipes por conta disso. E o Botafogo nos 15, 16 primeiros minutos de jogo conseguiu encurralar o Vasco o tempo todo jogando de costas, principalmente o Thales Magno, o Vasco forçando uma saída pelo lado esquerdo com o Henrique e o Thales, e o Vasco com muita dificuldade. O Bruno Nazário marcando o Henrique, o Kevin marcando o Thales Magno, o Honda se aproximando ali para marcar ora o Benítez, ora o Marco Júnior, quem se aproximava ali um pouco mais por dentro, Matheus Babi pressionando o Leandro Castan, o Calu pressionando o Miranda, e o Vasco encaixotado no seu campo de defesa, como a gente já viu em alguns outros jogos também. E na primeira bola que o time conseguiu inverter lá pro lado direito e sair com um pouco mais de tranquilidade, Benítez achou o cano, o que para mim foi a melhor jogada do Vasco na partida, apesar do Marco Júnior colocar uma bola na trave no segundo tempo, mas em relação à troca de passes, movimentação, a grande jogada do Vasco foi essa infiltração do Cano com o passe do Benítez, numa batida que eu nem tinha reparado ainda quem estava chegando na jogada e o Cano já tinha finalizado. Depois até vi o Grafite lá no Sport TV comentando que ele deveria ter dominado, realmente tinha tempo, mas é característica do Cano essa finalização de primeira. Uma forma do Cano surpreender o goleiro, dessa vez a batida acabou não saindo como ele queria e o Vasco deixou de abrir o placar naquele momento. A partir daí, se não me engano, esse lance foi com 16, 17 minutos de jogo, o jogo equilibrou um pouco. Verdade que foi um jogo muito morno, do início ao fim. Depois que o Botafogo fez um 1-0, aí que ficou ainda mais morno com o Botafogo, jogadores caindo toda hora, pedindo atendimento médico, jogando a bola pro lado, o Matheus Babi tentando segurar a bola na ponta, no canto, isso com 30 e poucos minutos do segundo tempo, já estava tentando segurar a bola no ataque para não dar a bola pro Vasco e fez muito bem. Aliás, o Matheus Babi, um bom atacante, já havia falado dele aqui no pós-jogo, do clássico anterior, e mais uma vez fez uma grande partida, inclusive fazendo gol de uma maneira que eu não vou falar que eu alertei o Ramon, mas eu chamei a atenção na partida passada que eu estava comentando pela Vasco TV, que o Botafogo diversas vezes fazia uma linha de 4, uma linha de 5, exatamente para explorar isso ofensivamente, explorar a última linha do Vasco que é muito baixa. Inclusive foi a pergunta que eu fiz para o Ramon na coletiva pós-jogo, foi exatamente como o Vasco poderia se preparar defensivamente para um Botafogo que tem um time muito mais alto. Pedro Raul não jogou hoje, mas na partida anterior tinha entrado Pedro Raul, Matheus Babi, o Calu é um jogador alto e toda a linha defensiva do Vasco é muito baixa. O mais alto é o Leandro Castan, que também não é um zagueiro muito alto. É aquela velha história de água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Em alguma bola o Matheus Babi vai ganhar dos zagueiros pelo alto, porque fisicamente ele é muito mais condicionado do que os outros. É um jogador mais alto do que os outros. O que o Vasco tinha que tentar segurar, e fez isso em diversos momentos, é esse cruzamento livre pelo lado. E curiosamente, não sei se vocês chegaram a reparar com calma no gol do Botafogo, o lance que origina a jogada é uma boa jogada do Henrique pela esquerda, ele faz o cruzamento que não sai legal e cai na mão do Gatito. Quando o Gatito lança o Honda já no meio campo, Thales Magno e Henrique ainda estão no ataque. E são exatamente os dois jogadores que fazem essa marcação pelo lado do campo, que fecham esse corredor pelo lado. Tanto que o Marco Júnior tem que sair para dar o bote e depois o Bruno Gomes é quem tenta sair para dar o bote. Isso abre uma clareira no meio campo do Vasco, porque os dois volantes
tem que sair atrasados naturalmente, porque não é sua posição de origem, para fazer essa marcação, dar essa compensação defensiva. O Vasco se desorganiza e o Botafogo consegue fazer o cruzamento com muita tranquilidade, se não me engano o Bruno Nazário e o Matheus Babi subindo com muita qualidade, que tem, e eu achei falha do Fernando Miguel. Vi muita gente criticando, e eu sou um cara que elogio bastante o Fernando Miguel. Nesse jogo mesmo ele fez uma defesa ali no finalzinho, no contra-ataque do Botafogo, que foi importante. No primeiro tempo já havia trabalhado também muito bem, mas é aquilo que eu falei, se eu não me engano, na última live. Eu acho o Fernando Miguel um bom goleiro. Não quer dizer que ele seja na primeira prateleira hoje do futebol brasileiro. Acho um goleiro no nível que é o time do Vasco hoje em dia, um nível de meio de tabela, de 8º lugar, 7º lugar, uma briga intermediária ali um pouco mais para baixo. Eu acho que esse é o nível do Fernando Miguel. Um grande goleiro, muito provavelmente teria espalmado essa bola, ainda que ela ficasse ali na frente, o Matheus Babi pudesse marcar no rebote, como fez o Gatito, por exemplo, com o Cano na partida passada, que ele defende a primeira cabeçada e o Cano marca na sequência. Até acho que a bola não tinha tanta força para ele conseguir espalmar para fora, por exemplo, ou para o lado. Teria que espalmar para frente. Aí teria uma nova briga ali e poderia acabar saindo o gol do Botafogo de qualquer forma. Mas pelo menos essa primeira bola dava para ele ter defendido. Mas de toda maneira, eu não gosto de culpar só o goleiro nessa não. Tanto que eu falei aqui, é uma jogada, primeiro, mérito do Botafogo, mérito da saída rápida do Gatito, que encontra o Honda, e o Honda que acelera essa jogada já no ataque, com praticamente todo o time do Vasco avançado. E depois disso, como já é habitual nesse Vasco, com muita dificuldade para criar. O Vasco não conseguiu ter posse de bola no campo do Botafogo, mesmo no primeiro tempo. Teve, inclusive, até um pouco antes do lance do gol do Botafogo, que o Marco Júnior finaliza de fora da área e carimba a trave. Um pouco antes o Benítez tinha finalizado também, acabou sendo travado. Alguns minutos antes o Benítez mais uma vez tentou finalizar. Então o Vasco tentava, já que não conseguia infiltrar, tentava finalizar de fora da área naquele momento. Foi exatamente quando o Botafogo conseguiu fazer o gol com o Babi, aí sentou no resultado. O Botafogo recuou, aí sim passou a explorar cada vez mais o contra-ataque, teve chance de marcar mais uma vez em contra-ataque. Falei aqui, Fernando Miguel faz uma defesa perto do fim no contra-ataque que era 3 contra 2, se eu não me engano, e o Calu acaba deixando a bola correr um pouco mais. Então mudou de figura a partida. E acredito, inclusive, que o Vasco, por esse segundo jogo que vai ser realizado em São Januário, vai ter que vir com uma postura diferente. Porque já viu que o Botafogo não vai dar campo para o Vasco. Vai tentar pressionar mais uma vez a saída de bola, fez isso no primeiro jogo, fez isso no segundo e sabe que é uma falha dessa equipe. O Ramon vai ter que se organizar de um jeito, organizar a equipe de um jeito, para conseguir acertar um pouco isso. Tentou nessa segunda etapa com a entrada do Bruno Gomes na vaga do Felipe Bastos. Pode ser, e ao meu ver seria o correto, retornar com o Bruno Gomes já de titular e sacar o Felipe Bastos, que não vem fazendo bons jogos. Com exceção da partida contra o Sport, que ele realmente foi muito bem, os outros jogos ele não fez grandes partidas, mesmo marcando gols. Erra muitos passes e não dá o combate que se espera desse meio campo. A gente compara o Benítez, por exemplo, que é um jogador que constrói muito na frente, com o Bastos, que quase não constrói na frente, e como o Benítez participa defensivamente também, ou seja, não abre mão, não é ou um ou outro. O Bastos não dá essa dinâmica, o Andrei dá essa dinâmica e a ausência talvez retorne para a segunda partida, o que seria ótimo para o Vasco. E eu vejo, e eu já falei aqui, inclusive quando fui perguntado até na live que eu participei lá no Atenção Vascaínos e na live que eu fiz no pós-jogo do Vasco-Botafogo mesmo. Para mim o Bastos está titular, não é titular dessa equipe. Eu vejo um meio-campo do Vasco muito mais com Bruno Gomes, Andrei e Benítez do que com o Bastos dentro dele. Falta, claro, o Ramon ter essas peças à sua disposição. Diversas vezes o Vasco perdeu Bruno Gomes expulso, Bruno Gomes com Covid, Andrei com lesão nesse momento, perdeu o Benítez também numa partida recente. E eu acho que isso vai ser fundamental para o Vasco conseguir reverter esse placar contra o Botafogo. Ter qualidade nessa saída de bola, porque já viu, o Botafogo quando pressiona alto, deixa espaço também. Quando o Vasco conseguia fazer essa transição, na maioria das vezes com o Benítez, conseguia acelerar o jogo por dentro e ter um pouco mais de alívio lá no setor defensivo, levando o jogo um pouco mais para o campo do Botafogo. Mas a jogada não se desenrolava na ponta. Nem o Catatal, nem o Thales Magno fizeram um grande jogo. Catatal menos acionado que o Thales e o Thales perdendo muitas jogadas. Mais uma vez nervoso. Tem até um lance, ele poderia ter sido expulso,
numa jogada do Honda, o árbitro dá uma contemporizada. No primeiro tempo já havia recebido, se não me engano, o amarelo. Foi uma mãozada que ele deu também no Caio Alexandre, e o Thales parecia muito frustrado em campo. Depois desse lance ele ficou, a câmera filmou ele ficou uns 20, 30 segundos falando sozinho, como se estivesse reclamando dele próprio. E eu inclusive já escrevi um texto sobre isso. Ele é um jogador que se cobra muito, já deu declarações sobre isso. Quando ele não consegue fazer as jogadas, quando ele sente que não está bem no jogo, é exatamente quando ele piora. E essa noite foi uma dessas partidas. De ponto positivo nesse Vasco, mais uma vez, a grande atuação do Benítez na defesa, no ataque, na construção das jogadas, carregando, porque é um jogador diferente nessa transição. Falei aqui um pouco da saída de bola do Vasco, que é prejudicada. O Andrei tem um bom passe, o Andrei tem qualidade no drible, sabe girar muito bem em cima do adversário, consegue achar passes longos. O Bruno Gomes é um jogador um pouco mais de passe curto, de uma dinâmica um pouco diferente, mas o Benítez é o grande motorzinho, ele consegue mudar de direção muito rápido, isso confunde o adversário e facilita para ele conseguir fazer essa transição, facilita para ele conseguir quebrar a linha carregando a bola. O Andrei em muitos momentos consegue fazer lances parecidos também, mas o Benítez é mais veloz do que ele, e é assim que o Vasco tem conseguido sair lá de trás. Nessa partida, mais uma vez, para mim, o melhor em campo argentino. Mas o Vasco vai precisar de mais do que isso para reverter contra o Botafogo. O time do Botafogo é um time organizado. Falo muito que o Vasco é um time consciente, o do Botafogo também. Tem as suas limitações individuais, tem suas limitações até de elenco, mas sabe o que tem que fazer em campo. Paulo Autuori montou uma equipe muito organizada, pressiona bem a saída de bola adversária, usa muito bem o que tem a seu favor, que é o físico, a bola aérea, a velocidade pelos lados do campo, a boa batida que o Bruno Nazário tem na bola, tanto para finalizar quanto para fazer cruzamentos, e foi exatamente assim que conseguiu fazer 1-0. Um cruzamento dele e um gol do Matheus Babi, que é um centroavante com muita qualidade, além do jogo aéreo, mas que tem nessa bola aérea talvez a sua maior virtude ou seu maior perigo para o adversário. E essa talvez seja a questão mais difícil para o Vasco organizar. O Vasco não tem um time muito físico, o Vasco não tem um time montado para esse tipo de jogada. O próprio Cano, centroavante titular do time, não é um jogador alto. Os laterais do Vasco não são altos, nem os zagueiros são altos e nem os meias são altos. Então a principal virtude do Botafogo casa exatamente com uma das principais deficiências desse Vasco. O time físico do Botafogo consegue pressionar alto e consegue incomodar no jogo aéreo. E o time do Vasco, que tem dificuldade na saída de bola, nessa ideia nova do Ramon de sair tocando desde lá de trás, que não era o que o time fazia, e com uma defesa muito baixa. Ainda assim, achei um jogo muito mais equilibrado na maior parte do tempo, assim como havia sido no 3-2. O Vasco levou a melhor no Brasileiro, o Botafogo levou a melhor no primeiro jogo da Copa do Brasil. Vamos ver quem leva melhor no terceiro duelo entre os dois rivais. Saudações, galera, e até a próxima.